Chalakaya Chakshurmilana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobistan Staptana Niyana Bhutale Swarupan Kadamahyanda Ditti Swan Padantikan Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Hridayananda Goswami Nityanamine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Saudações, Namaskar, muito bem-vindos para esta quarta aula da imersão no Yoga Sutra, estudando os 7 códigos práticos do Yoga Sutra. Tivemos uma mudança na programação, esta aula seria ao vivo, mas estávamos com tudo já preparado. Porém, recebi uma informação aí de última hora de que o local onde estarei hoje à noite não há internet, então ficaria inviável, a transmissão ao vivo. Aí fizemos toda uma mudança, o material já estava pronto. Resolvi então gravar esta aula e está sendo agora disponibilizado para vocês. De qualquer forma, a única questão que haveria aí seria a interação com vocês ao vivo para as dúvidas, porém, as dúvidas que eu estou recebendo já estão sendo coletadas. Vocês que estão assistindo agora à gravação, entrem em contato ou pelo e-mail, que está aqui no link abaixo, o segundo link. O primeiro link é do curso, com desconto de 30% até dia 15 de maio, ou deixem nos comentários, ok? Pelos comentários também vamos coletar estas dúvidas e farei uma aula, uma outra gravação, um outro vídeo aqui para vocês com as respostas, perfeito? E aqueles que mandaram receberão as respostas também por e-mail. E, como havia dito nas aulas anteriores, hoje nós temos então a conclusão e darei a vocês então uma estrutura metodológica, pelo menos um conhecimento do que é essencial para esta aplicação prática dos códigos, perfeito? Mas antes de qualquer outra coisa, vamos ter que falar sobre este 7º código. E como nós podemos ver aqui, esse 7º código fala sobre o poder da consciência meditativa. Logo, dá para se entender que estamos já tratando sobre meditação. E o código é discriminar distintos níveis de observação. Naturalmente, o que nós temos aqui vai ser consciência meditativa, o trabalho da nossa consciência através da meditação. É importante lembrarmos que Patanjali, no seu Yoga Sutra, o que ele está trabalhando para alguns processos de entendimento, ou até mesmo de aplicação prática do método que nós vemos no Yoga Sutra, nós vamos ter o conhecimento como Kriya Yoga, que não é diferente de Astanga Yoga. E o Astanga Yoga são os 8 degraus, certo? Yama Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. São 7 degraus. E vocês verão que a correlação desses 7 códigos estão com os 7 primeiros degraus, não considerando o último, que é o Samadhi. Que o Samadhi basicamente é diríamos, uma potencialização maior da nossa consciência, já no nível de integração, de unidade, de 3 elementos que estão constituídos aqui nesta aula, chamados Samyama. Então, Samyama é o ponto central de todo o processo metodológico para essas 7 chaves, ou esses 7 códigos que estão presentes nessas 4 aulas. E nós vamos falar um pouco deles. Então, a primeira coisa é entender. Existe o Kriya Yoga, que está diretamente ligado ao Astanga Yoga, e o Kriya é, na verdade, a prática. Então, a prática do Astanga, a prática dos 7 estágios, 7 degraus do Astanga Yoga, ou do Yoga védico, do Yoga clássico. Ao mesmo tempo, nós temos em toda a obra do Yoga Sutra, ela é compreendida como Raja Yoga. E Raja Yoga é, na verdade, uma prática voltada diretamente à meditação. Então, quando nós pensamos no Astanga, ou quando nós pensamos no próprio contexto geral do Yoga Sutra, nós estamos pensando realmente na prática de Raja Yoga, que é o yoga meditativo, o yoga mental, o yoga da consciência. E isso é importante entender para não ter qualquer
desalinhamento, né, dos conceitos com a questão prática. Então, o Raja Yoga, Kriya Yoga, é a prática do yoga visando o desenvolvimento das potencialidades mentais, logo, da consciência e da meditação. E nesse sentido, nós vamos então pontuar nesses sutras que estão ali. O 2.27, 1.39, 3.4, 1.27, 1.29, 2.11 e 3.3. O primeiro deles está no capítulo 2, que é o Sutra 27. E ele diz o seguinte: Tasya saptada pranta bhumir prajna. Então, prajna, basicamente, é discernimento ou razão, também entendido como consciência, uma outra definição, mas uma consciência discriminativa, uma consciência de discernimento, né? uma função específica da consciência, chamada então de prajna. Sapta dha. Sapta significa sete, né? Sete dha. Sete dha ou sapta dha, 7 fases, 7 estágios, 7 níveis. Pranta bhumi é o território, é a área, não é? É o que está envolvido. E aí nós podemos entender essa tradução como 7 estágios despertam sua iluminada consciência, ou uma consciência clara, uma consciência direcionada para um objetivo específico. Tá? Então aqui nós vemos Patanjali já dando a ideia de que existem 7 estágios na consciência. Ou seja, os 7 códigos do Yoga Sutra, os 7 códigos práticos do Yoga Sutra, são na verdade dados pelo próprio Patanjali nesse sutra. E ele fala que esses 7 códigos estão ligados a 7 estágios de consciência. Isso é importante. Não é meramente, né, uma escolha para dar um tema para essa série de aulas e inventar alguma nomenclatura que chame atenção, né, uma estratégia de marketing digital. Não, Patanjali apresenta isso. E para quem me conhece sabe que eu uso muito pouco dessas metodologias furadas de marketing digital. Prefiro mais o marketing roots, tradicional dos próprios Vedas, está aí. Mas o que seriam então esses 7 estágios, esses saptada, né? O que seriam essas 7 fases? E esse território, esse Prantabhumi, Bhumi é terra, né? Daí a ideia do território, e também podemos entender isso em outras questões mais simbólicas, até mesmo, por exemplo, da terra sagrada, né? Ou da terra pura, no caso do budismo, terra sagrada, a gente pensa aí já nas questões simbólicas da própria Bíblia. Então, temos aqui uma indicação. Esse território, esse Prantabhumi, esse território, essa área, está no plano da prajna, da consciência clara, da consciência luminosa, né? Da consciência discriminativa ou discernente, certo? Da consciência capaz de discernir matéria, espírito. Ou seja, Saptadha, essas 7 fases, 7 estágios estão ocorrendo na consciência e está aqui. O próprio Patanjali enumera e, na verdade, enumera e nomeia essas 7 fases da consciência. Ele dá o primeiro como Sarim Prajna, a consciência anatômica. Então observe uma coisa, nós comentamos já em aulas anteriores de que o ser, existe uma unidade nesse ser. O ser não é o corpo apenas, o ser não é apenas a alma, o ser não é apenas um pensamento, mas tudo isto compõe o ser. E aqui nessa composição dessas 7, ou 7 níveis, 7 estágios de desenvolvimento da consciência, que é onde estão os 7 códigos, nós entendemos então que existem 7 níveis de percepção do ser. Correto? Inclusive estou trabalhando em um livro que vai se tornar um curso e depois uma imersão também, chamado 6 níveis, ou 7 níveis da consciência, 7 estágios do ser, 7 camadas do ser. O nome do livro é justamente esse, 7 camadas do ser. E eles estão baseados nesses 7 códigos do Yoga Sutra. Adiantando aqui para você já uma prévia, né? Mas, veja,
todo o ser é composto de diferentes níveis, diferentes camadas de consciência. E nós vamos ver essas camadas também, por exemplo, nos koshas, que é bem conhecido do yoga e é a base estrutural da aplicação terapêutica do yoga. São os koshas, diferente dos doshas do Ayurveda. Os koshas são elementos essenciais, assim como os gunas, na aplicação terapêutica do yoga. Portanto, a primeira camada de consciência diz respeito à consciência anatômica. Ela está correlacionada ao Annamaya Kosha. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então é a consciência física, a consciência anatômica. Por exemplo, vamos na prática. Perceba sua presença neste momento, a nível anatômico, a nível físico. Como isso se dá? Para quem tem feito as meditações que eu tenho oferecido, foram mais de 40 meditações, a gente está concluindo esse ciclo de meditações ao vivo e gratuitas, né, pelo Instagram, diariamente. Nós começamos a prática meditativa usando esses 7 estágios. Simplesmente. Para quem fez, sabe do que se trata. Sarimprajna, consciência anatômica. Tome consciência do seu corpo nesse momento. Apenas isto. Tome consciência do seu corpo neste momento. Sinta diferentes partes do seu corpo. Sinta suas mãos, sinta a pele, sinta o toque das suas mãos, tato. Sinta o ar pelas narinas. Para quem pratica Vipassana ou pratica Mindfulness, basicamente o que se usa é justamente isto. Sarimprajna. E também entra um pouco em Prana-Prajna. Prana-Prajna é a consciência fisiológica, ou podemos dizer também a consciência prânica, consciência vital. É a consciência respiratória. A respiração é o elemento chave, elemento essencial para a vitalidade do corpo, para a fisiologia. Então a consciência fisiológica diz respeito a, depois de você ter uma consciência anatômica do seu corpo, por exemplo, sentir a respiração nos pulmões, você vai ter agora consciência da fisiologia respiratória em seu corpo. Ah, mas isso é muito complexo. Como que eu vou perceber a minha respiração no meu corpo, nos meus órgãos? Começa-se a trabalhar a capacidade de concentração, como vamos ver aqui ainda no desenvolvimento da metodologia nesses 7 códigos. Então veja, primeira camada, consciência anatômica. Você nesse momento pode parar e sentir o seu corpo. Segunda camada, consciência fisiológica. Pare, perceba seu corpo, perceba agora sua respiração. Tome consciência de sua respiração. Essa é a segunda camada. Prana, Prajna. Terceira, Indriya Prajna, a consciência sensorial. Você está consciente da sua anatomia, está consciente de sua respiração, fique agora consciente das sensações que chegam até você. Consciência sensorial. E veja que é a mesma consciência, mas ela está sendo ativada em diferentes canais, em diferentes ambientes, em diferentes territórios. Certo? É uma única consciência, você não está tendo consciências diferentes, mas é a mesma consciência se desdobrando ou se ativando para diferentes campos de atuação, diferentes camadas. Consciência sensorial, então você começa a perceber o som, o aroma. Você está de olhos abertos, você percebe as formas ao seu redor, o ambiente em que você está. O paladar, de repente você está mascando alecrim, certo? Consciência sensorial, Indriya são sentidos, significa sentidos, sentidos de percepção. Indriya Prajna, consciência sensorial. Depois o outro nível de consciência é Mana Prajna, a consciência psicológica. Ou podemos entender a consciência sobre os pensamentos. É você estar agora consciente do corpo, consciente da sua respiração, consciente do ambiente que envolve seu campo sensorial, consciente dos pensamentos.
Veja como que vai se estruturando todas as percepções. Está tudo correlacionado com os sutras que nós lemos em cada aula sobre cada código. Código 1, Sarin Pragna. Código 2, Prana Pragna. Código 3, Indriya Pragna. Código 4, Mana Pragna. Código 5, Vijnana Pragna. Código 6, Chitta Pragna. Código 7, Atma Pragna. No Mana Pragna, que nós estamos ainda falando, a consciência psíquica é a consciência da energia dos seus pensamentos. Que tipo de energia seus pensamentos estão te provendo? Ou que padrão de pensamento você está cultivando? Nós falamos até isto, não é? Observar os padrões de pensamentos, as nuances dos pensamentos. Consciência psicológica. A maior parte de nós estamos a todo momento vulnerável aos pensamentos, sem estar muito consciente do tipo de pensamento que estamos cultivando. Porque estamos colocando a nossa consciência sensorial muitas vezes em ambientes, em situações, em pensamentos, em visualizações, em conteúdos que estão acessando nossos sentidos, o som, que tipo de coisa estamos ouvindo, que tipo de coisa estamos assistindo, que tipo de coisa estamos comendo, que tipo de coisa estamos tocando. Os sentidos estão captando coisas. Que coisas são essas? Isso tudo vai alimentar o campo psíquico, Mana, Maya, Kosha. E no Mana, Maya, Kosha existe então, naquele nível de camada, naquela camada de consciência, existe uma função da consciência chamada Mana Pragna. A consciência entra nessa camada e consome aquilo que tem ali. O que tem ali? Que pensamento você tem? E sem discriminação, porque esse pragna, essa consciência é uma consciência discriminativa, ela está observando e analisando que tipo de pensamento eu estou cultivando. Então nessa consciência, ou nessa camada de praga, mana pragna, nós estamos distinguindo pensamentos bons e pensamentos ruins. E mais que isso, vamos lidar com eles. Aí todo o trabalho que foi falado nos módulos, nas aulas anteriores, não é? E reduzir os pensamentos que estão instáveis, estão criando os vrits, e cultivar os pensamentos que estão favorecendo o equilíbrio, a serenidade, a tranquilidade mental. Depois temos Vijnana Pragna, a consciência discriminativa. Está ligado ao intelecto. Está ligado à capacidade então de usar dos pensamentos, usar do campo sensorial, usar da sensação fisiológica, também da sensação anatômica para entender o que é transitório do que é permanente. É a capacidade de discriminar conceitos, de discriminar ideias, de discriminar condições que estão presentes, ou fisicamente, ou sutilmente, no campo mental, no campo intelectual, no campo conceitual, na razão. Tem a capacidade de usar da própria razão para a finalidade de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento superior. A outra camada, Chitta Pragna, consciência desperta. Aqui já é uma consciência de, diríamos, Buddhi, né? Chitta ou Chetana é a consciência com caráter. É a capacidade de usar o próprio caráter. Cada um de nós temos uma configuração da consciência. Embora sejamos todos da mesma natureza qualitativa, em consciência, cada um de nós temos algumas características que definem o nosso caráter. O tipo de ação que nós tomamos, o tipo de objetos que nós usamos para alimentar a nossa faculdade mental, faculdade intelectual. Então isso tudo vai dar um caráter. Caráter é Chetana. Chetana é consciência. Então uma consciência desperta. É como se temos a consciência discriminativa, é a capacidade de discernir, a consciência psicológica, a capacidade de pensar, a consciência sensorial, a capacidade de sentir, a consciência fisiológica, a capacidade de se restabelecer energeticamente ou de estar se revivificando,
consciência anatômica. Então, cada uma delas está nos dando a habilidade de aperfeiçoar os instrumentos do corpo, os instrumentos do ser. E em Chitta Prajna é consciência de si, consciência da própria consciência. Nós falamos na aula 3 sobre o objeto, não? Falei do triângulo do objeto. Que o observador, o objeto observado e o processo de observação, todos são objetos. Até ali nós estamos ainda em Vijnana Prajna. Vijnana Prajna é quando você consegue distinguir o próprio observador como também sendo um objeto, os pensamentos como objeto, a capacidade intelectiva como objeto. Quando chega no nível de Chitta Prajna, você se posiciona como a consciência que dá processos de observação sobre um objeto pelo observador. Então, Chitta Prajna é a capacidade de estar consciente como consciência, não como observador. Você está consciente de que você é a consciência que observa e não o observador. Você está superior ao próprio observador. E esse observador, naturalmente, é o corpo, que é essa constituição dessas camadas, anatômica, fisiológica, sensorial, psicológica e discriminativa. O que observa, diríamos num padrão mais organizado, mais iógico, é a consciência discriminativa. Mas na maioria das pessoas, o que observa é a consciência sensorial. Quando não, muitas vezes, até mesmo a consciência anatômica apenas. Entende? Um observador anatômico. É o nível animal. Se atrai pela anatomia vista do objeto, a forma do objeto. Mas aí uma outra questão que não vamos entrar nesta temática, né? Portanto, o objetivo inicial é chegarmos em Prajna, Chitta Prajna, estar consciente de que é consciência, para depois desenvolvermos o Atma Prajna. O que é essa consciência que é consciente do processo de observar a realidade, ou observar a si mesmo? É a camada da alma, a consciência de que se é o eu. Né? É o mais elevado nível, talvez, de boa prática, ou boa parte das práticas yógicas, como, por exemplo, desde as linhas mais monistas, né, o Soham, por exemplo, que usa o sutra, ou o mantra Soham, como Aham Brahmasmi, também, que em outras palavras podemos entender como o eu sou. Né? O eu sou. Quando nós falamos eu sou, apenas a parte gramatical das palavras que estão sendo utilizadas estão no nível da consciência psicológica ou até no nível da consciência discriminativa. Mas o eu sou ele se refere justamente ao Atma Prajna, o eu. É consciência de si, consciência do eu. Consciência da consciência, Chitta Prajna. Consciência do eu, Atma Prajna. Então aqui nós teríamos os 7 níveis, que está ligado aos 7 códigos. Em cada um dos códigos nós estamos trabalhando o desenvolvimento de uma dessas camadas de consciência. Essas 7 consciências constituem o ser na sua plenitude, um ser pleno, o ser total. Desde a alma até o corpo. Da consciência da alma à consciência do corpo, e não o inverso. Claro que boa parte dos métodos de yoga vão começar pela consciência anatômica, consciência do corpo, consciência da vitalidade, consciência do bem-estar, consciência da capacidade de entender as coisas, consciência de si, consciência do eu.
Mas ainda vamos usar aqui mais alguns sutras, né? O Sutra 39, ainda do capítulo 1. Yata Bhimata Dhyana Avad. Yata Bhimata, algo desejável em que se absorve a atenção. Então é alguma coisa importante, alguma coisa essencial onde a nossa atenção é colocada. A atenção, na verdade, é o fluxo da energia da consciência para um ponto específico. Em vez de dispersão, é direção, atenção. Dhyanat, pela meditação. Então ele vai explicar que existem algumas formas de você desenvolver essas camadas, nos sutras anteriores, do 35 até o 38, desde o sono, o sonho, pranayamas, várias técnicas, mas ele chega nesse ponto aqui. Ou então, pela meditação num objeto específico em que se concentra a consciência. A meditação de todas as técnicas e todos os processos, sabemos que é o mais completo, o mais elevado. No próprio Astanga, ele é o 7º degrau. Meditação. E a meditação, ela é precedida por dharana, que é a concentração. E dharana é precedido por pratyahara, que é o processo de introspecção. A partir de pratyahara, nós temos um processo mais interiorizado da prática do yoga. A introspecção é o processo que vem depois da prática respiratória consciente, pranayamas. Então a respiração ela vai nos lançar para dentro, pelo menos intencionalmente, para uma introspecção. Da introspecção nós encontramos um foco de concentração, que é o que está aqui. Yata Bhimata Dhyana Avad. Pela meditação num objeto específico em que se concentra a consciência. Portanto, dhyana, meditação, é a permanência de um estado de concentração. É a concentração expandida. Se nós estamos trabalhando as diferentes camadas de consciência, nós temos aqui uma consciência meditativa. Isso significa que a energia, a vitalidade da nossa consciência está direcionada para um ponto em que se concentra. E essa concentração, ela vai se permanecer até se tornar meditação. Portanto, onde colocamos nossa atenção? Esta é a questão. Não adianta querermos desenvolver a metodologia dos 7 códigos ou tentar decifrá-los se não tiver um primeiro trabalho de atenção. E como que eu desenvolvo essa atenção? Eu posso colocar minha atenção na anatomia, posso colocar minha atenção na fisiologia, no sensorial, no psíquico, no discriminativo ou na própria consciência. Os 7 códigos estão trabalhando a atenção, a concentração. E cada um deles no nível, desde o nível físico até o nível mais profundo. No Sutra 3.4, capítulo 3, Sutra 4, Trayan Ekatra Samyama. Falou de meditação, concentrar num objeto específico. Agora, Trayan, esses 3, Ekatra, formam uma única. Eka é um único. Samyama, disciplina definida, integração, uma disciplina perfeita. Esses 3 componentes, quais 3 componentes? Ele falou antes. Os 3 componentes são Samyama, que é concentração, meditação e Samadhi, ou contemplação. Então é a concentração, meditação e contemplação em absorção, ou uma absorção contemplativa, que na verdade é a concentração tornada meditação, que então nos leva a uma absorção contemplativa. Por isso que na aula 3 nós falamos da questão de distinguir, Patanjali ressaltou isso nos sutras que nós usamos, mostrando a distinção entre o observador e o objeto. No nível condicionado, o observador observa um objeto e ele se torna objeto. E, inclusive isso é a fala de muitos filósofos, muitos mestres, muitos gurus do yoga indiano, inclusive, falam, você se torna um objeto que você observa.
é real e ao mesmo tempo tem detalhes que não são bem corretos de se entender dessa forma, não é? Sendo um objeto físico, você nunca, o observador nunca será objeto físico do ponto de vista cognitivo. O que pode ser é, os componentes do meu corpo são da mesma natureza que o objeto que eu observo, então sim, eu sou objeto. Mas lembre-se que essa é uma consideração que está limitada ao triângulo do objeto, ou seja, no campo material condicionado. Então, uma concepção, mesmo que ainda abstrata ou cognitiva, intelectiva, pode-se dizer, né? Até meditativa, mas é condicionada. Não é real. É um jogo abstrato da mente. Agora, quando se entende que o próprio processo de observar o objeto que eu observo e eu, enquanto observador, estamos dentro de um mesmo plano. E esse plano é material, é instável, é feito de elementos materiais do mundo físico, significa que eu não sou, ou o objeto que eu observo não é o eu, porque o que observa não é o observador, corpo, mas a consciência. E aí você entende que você, como consciência que utiliza de um corpo para observar um objeto, você não é o objeto. No entanto, se o objeto que você está se concentrando, que aí entra nesse detalhe aqui desse ekatra, também é chamado muitas vezes de ekagraha, né? O direcionamento para uma única coisa, se esse objeto ele não é físico, não é material, ele não é do campo quântico até, mas ele é sutil, ele é do plano mental ou ele é do plano da consciência, aí o objeto e o observador, que já não é o observador físico, mas é a consciência que observa o objeto no campo sutil ou espiritual, ou no campo da consciência, aí sim, esse observador é o mesmo do objeto. Aqui a gente está entrando num campo mais profundo da mente, e que é muito explorado hoje em dia pelas teorias da lei da atração, por exemplo, sem entrar nos detalhes minuciosos que estão sendo explicados aqui no Yoga Sutra. Porque a teoria que se traz é que quando você se concentra naquilo que você quer, aquilo se realiza na sua vida. Então existem meios para que isto ocorra de forma coerente, de forma real. E existem meios que são, na verdade, para enganar pessoas inocentes. O que os yogis faziam, eu expliquei isso na aula 3, é, na verdade, um processo de desenvolver o poder místico Siddhi, certo? Um poder místico da consciência. Mas não é um poder místico para ser, de alguma forma, usado para intervir na natureza física, na natureza material, mas sim para o desenvolvimento das capacidades psíquicas, ou mentais, ou mesmo da consciência, no nível mais elevado, no nível espiritual. Não é? Então, a ideia é a seguinte: se nós estamos lidando com as camadas de consciência, desde o anatômico até o espiritual da alma, e eu falei do sensorial está absorvendo coisas, no que eu irei me concentrar? Eu tenho que ter a capacidade de usar a camada de consciência de ser mente para saber se o que eu estou me concentrando não só irá manter a minha mente estável, como vimos no primeiro código, mas também se esse objeto que eu estou me concentrando está colocando a minha consciência do nível discriminativo ou até mesmo do nível mental no nível transcendente, no Atma Prajna. Porque o eu ainda não tenho uma referência dele, talvez. Então eu preciso ter uma correlação de um objeto para me concentrar que dê correlação exata com o verdadeiro eu.
e não com um eu qualquer. Nós falamos isso ontem sobre ter uma visão própria, né? Uma opinião própria, uma visão de mundo particular. Porque senão nós vamos nos espelhar no eu do outro. E isso é uma grande falha que existe em qualquer metodologia dita espiritual. Hoje em dia está na moda, né? A espiritualidade está na moda, então acaba também tendo esse perigo. E você vai se considerar espiritualmente avançado se você se parece com algum guru midiático, ou até mesmo algum guru indiano, que não deixa de ser também midiático. E aí o que acontece? A sua autenticidade, que foi falada também na aula 1, será perdida. Você não irá conquistar a sua autonomia. Então, Samyama é quando a consciência está numa unidade de funções distintas. A mesma consciência, ela se concentra, a mesma consciência, ela medita, ela se expande nessa concentração, e essa mesma consciência, ela se absorve contemplativamente. Então, concentrar, meditar, contemplar. A consciência se absorve em concentrar, a consciência se absorve em meditar, tornar aquilo real à mente, isso é meditação, e essa mesma consciência se absorve em contemplar. Então ela se concentra num objeto que não é objeto físico, tem que ser um objeto transcendente. Ela torna esse objeto transcendente algo real à mente, medita nele. E ao mesmo tempo ela contempla, ela passa a contemplar esse objeto. Por isso no Samadhi, que é o terceiro, Dharana, Dhyana, Samadhi, a absorção contemplativa, o yogi, ele está a todo momento, em qualquer lugar, vendo o objeto de sua meditação, contemplando o objeto de sua concentração ou meditação. Entre ele e o objeto físico existe o objeto transcendente, e é esse objeto que ele foca. Esse é o conceito que Patanjali coloca logo lá no início, como Ishvara Pranidhanava. O Ishvara é o objeto de contemplação, é o objeto de meditação, é o objeto de concentração. E Patanjali, claro, usa esse conceito porque é um conceito padrão, clássico, validado por milhões de yogis desde o passado, por videntes, por pessoas altamente autorrealizadas, não qualquer charlatão. Desde os Upanishads, desde qualquer escritura védica antiga, desde qualquer tratado iógico ou mesmo de tratados do conhecimento antigo, oriental, para até não dizer em obras mais recentes, você estudar com um olhar mais aberto a própria Bíblia, Talmud, sutras budistas, você vai ver esta integração que ocorre na consciência humana. Esse processo samyama, ele é válido para a consciência humana, não é para uma religião, não é para uma escola de yoga. Isso aqui é o processo que ocorre na consciência humana, no seu desenvolvimento de autorrealização. A autorrealização humana, em qualquer esfera, passa por isto. E aí sim, isto acaba sendo aplicado no campo mais material ou até pragmático, né, dessas teorias que nós temos, que aí tem tantos outros nomes, mas basicamente estão falando da lei da atração. Então eu posso pensar, por exemplo, que eu estou desejando subir o meu posto, o meu cargo de profissional. O que você tem que fazer? Você tem que desenvolver as habilidades daquele cargo para poder chegar até ele. O que você está fazendo? Concentrando, meditando, se absorvendo numa contemplação
que aos poucos começa a se tornar real. Então existem sim fatores metafísicos ocorrendo em paralelo aos fatores físicos práticos da realidade pragmática. Os yogis sabiam disto, mas eles sabiam do risco de você envolver a questão material sem o conhecimento espiritual. Agora, se você tem o conhecimento da dinâmica metafísica disso, da dinâmica espiritual de tudo isso, você traz essa dinâmica para a sua realidade pragmática, ou seja, como usar este processo, esta consciência, este mecanismo milenar do poder sobre a mente, do poder da consciência sobre a mente, para que você alcance o sucesso. Agora, claro, é sucesso material? Saiba que é limitado. Sucesso real é espiritual. Portanto, não significa descartar o seu desenvolvimento material. Sabemos também que dentro do sistema védico de yoga ou da sociedade, numa cultura mais yógica, vamos ter Artha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Diríamos assim que, como um yogi, eu vou viver dentro de uma sociedade estruturada para as fases da minha vida. Dharma é o desenvolvimento dos meus deveres primordiais, dos meus deveres enquanto um ser humano educado ou avançado. Artha é o desenvolvimento pragmático, físico, material, econômico, social, profissional, familiar. Kama. Você estruturou a sua base, agora você vai desfrutar, você vai aproveitar um pouco de tudo isto, com conhecimento e com realização. E a quarta etapa é moksha, a liberação. Tudo isso foi acompanhado desde o início pelo Dharma, pelo conhecimento aplicado do seu dever primordial na vida. Então você torna a sua vida plena. Em moksha você tem então a autorrealização. Você se autorrealizou em conhecimento, você se autorrealizou financeiramente, economicamente, socialmente ou familiar, em todos os níveis. Você se realiza também como ser humano, de viver plenamente a sua vida, para então alcançar a autorrealização em moksha, que é a liberação. Então existe toda uma ciência por trás disto. Eu sei que é muitas vezes mais atrativo, né? Isso sempre me coloca assim numa reflexão, né? Até que ponto as pessoas estão interessadas em ouvir, em compreender e aplicar isso que eu ensino. Porque quando você, né, geralmente tem alunos assim que me mandam, professor, veja esse vídeo, professor, veja esse professor, professor, veja se é legal esse material aqui. E aí eu vou ver assim, é sempre aquela conversa, aquele blá blá blá. Utiliza do yoga para blá blá blá. E hoje em dia estão utilizando até dos Vedas, falando assim da cultura védica, falando de coisas relacionadas, coloca o védico igual o neuro, né? Neurodental, né? Neuroquímico, neuropastelão, neuromúsica. É a mesma coisa. Né? Yoga, comida védica, música védica, né? A meditação védica. O que realmente é isto? Então, muitas vezes, assim, no meio do blá blá blá, no meio daquela coisa mais, assim, açucarada, parece que as pessoas se interessam. Agora, eu sei que aquelas pessoas que se interessam por esse tipo de conhecimento são pessoas sinceras, são pessoas que estão realmente, não estão buscando, elas estão se desenvolvendo. Quando você já está no processo de se desenvolver, você começa a perceber que você não quer mais perder tempo com coisas superficiais.
mesmo que sejam conhecimento usando termos do yoga, termos védicos, mas que você percebe, não é profundo, é superficial. Enfim, eu me pergunto isso porque eu acho que às vezes, né, é um conhecimento assim muito abrangente, preciso, científico. Mas parece que grande parte das pessoas não preferem isso, preferem outro tipo de ciência. É aquela ideia, né? Me engane, eu gosto. Me engane porque eu gosto. Porém, aqueles que acompanham, que ficam, que entendem, que estudam o que eu passo, são aqueles que não querem, enganam. Para complementar esse conceito do Samyama, estamos aqui, esses três componentes em conjunto constituem a perfeita disciplina, temos aqui a elaboração também dada por Patanjali sobre níveis da consciência. Então temos lá os níveis da consciência na questão dos prajna, né, da aplicação do discernimento. Agora aqui são estágios da consciência já no nível, diríamos, de Atma Prajna, quando você está consciente de si e de si como alma. Então você começa a perceber elementos de unidade na sua consciência. Sua consciência está em unidade com tudo. Não que você é tudo, mas a nível de consciência tudo está integrado com ela. Então temos ali a consciência vitarka, é a consciência sensorial. É uma área específica da função mental. E isso é importante para a gente tentar embasar, né, dentro do que as pessoas gostam, da coisa pragmática, né, de segurar. Entenda o seguinte, essa região pré-frontal está ligada justamente ao Anamaya, ao corpo, à anatomia, à consciência anatômica. Está ligada à terra, ao aroma. Então aqui está uma dica. Para desenvolver a consciência anatômica, trabalhe olfato, trabalhe terra, o aroma. O campo sensorial do aroma, das narinas. Temos também outro Vitarka, é o mesmo nível, que trabalha a percepção, também ligado ao pré-frontal do cérebro. A camada de consciência é do Pranamaya Kosha. O elemento é a água, está ligado ao sabor. Então veja como que isso aqui é explicado no próprio Bhagavad Gita, né? Krishna explica ali o sabor da água, o brilho do sol, da lua. Ele vai colocando o quê? A nossa consciência em contato com ele, que é o Ishvara, nas experiências sensoriais que nós temos com a realidade. Então a maneira de desenvolver a consciência anatômica é através do aroma, a maneira mais direta, né, dentro do método, que é metodologia já. A percepção, consciência sensorial, a consciência perceptiva. Ou podemos dizer até a maneira de perceber o mundo é através do sabor. O que o bebê faz na sua primeira etapa? É mais o sabor. Ele percebe, ele não entende ainda, ele não consegue detectar que tipo de sensação ele tem, mas ele percebe que está tendo algo, o sabor. E ao nível também da consciência vital, não é? A consciência fisiológica, vitarka. Então veja que essa capacidade de consciência, essa característica da consciência, de se absorver em algo, ela tem como vitarka dois campos, o sensorial e o perceptivo, ou anatômico e fisiológico, que pode ser desenvolvido através do aroma e do sabor, terra e água. Por exemplo, um arquiteto, ou até mesmo um artesão, ou um escultor, vamos pensar no escultor clássico, um escultor renascentista, ele conhecia o Leonardo da Vinci, conhecia perfeitamente o Michelangelo, conhecia perfeitamente a anatomia do corpo, não?
até hoje são estudados justamente pela sua habilidade anatômica. Mas também temos a consciência vichara. Uma outra qualidade dessa consciência, ela está ligada aos 5 elementos. Na região do cérebro é o lobo posterior, a parte posterior do cérebro. Está ligado a Manamaya, a camada de consciência mental. E o elemento que irá ativar, ajudar a desenvolver essa camada é o fogo. Pensar no elemento fogo. E está ligado diretamente à visão. Trabalha a forma. Então você pode desenvolver aí o vichara como, por exemplo, usando uma vela, a luz de uma vela num quarto escuro à noite antes de dormir. Você desenvolve a sua capacidade visual através do fogo, do elemento fogo. Mente trabalha a intuição. E você ativa a região posterior do cérebro. Samanda está ligado ao intelecto, né? Então é a camada de consciência intelectiva, o buddhi. E ela é uma região muito importante, ela está no mesencéfalo, a parte mais importante do cérebro humano, a parte mais ligada ao inconsciente, ligado à intuição, ligado à glândula pineal, ao Agnya Chakra. E aí nós temos o Vijnanamaya, então é o campo de Buddhi. Buddhi está ligado justamente ao mesencéfalo e ao espaço. E sabe-se, né, por várias pesquisas, que o que se trabalha no mesencéfalo, que é o Agnya Chakra, não são as 3 dimensões, o campo tridimensional, é o espaço. Logo, nós temos o ar, na verdade, né, o ar. Nós temos ali a dimensão do espaço, a constituição do espaço. E isso nos dá a sensação física, por exemplo, do tato, da pele, contato com as coisas. Depois temos o Sasmita, que é a consciência do próprio eu. Está ligado aqui no topo da cabeça, o Sahasrara Chakra, por exemplo. E é o Anandamaya. Então, Anandamaya Kosha, que é a consciência do ego, né, do eu, está ligado ao Sahasrara Chakra, no topo da cabeça, e ele integra, junto com a glândula pineal, o espaço som, é onde vibra o som. Então o som praticamente ele vibra entre o terceiro olho, né, o Agnya Chakra, e o topo da cabeça. É aqui que vibra o som. Que também está ligado, né, a base a Sasmita está lá no Agnya Chakra. Percorre do Agnya Chakra até o Sahasrara Chakra, no topo da cabeça. Depois tem também o Virama, que é a consciência do todo. Consciência do todo. Chittamaya, Mahat. Então ali temos uma consciência de que você percebe, você entende a sua integração na criação divina. Sua consciência do todo. A imensidão do Criador. E em Dharma Mega é o Purusha e o Atmamaya. Você tem consciência então de você no todo. Veja a diferença. Virama, você tem uma compreensão consciente do todo, da sua consciência no todo. Em Dharma Mega, você tem a consciência no todo. E você tem consciência de como agir no todo. Dharma Megha, Atma Maya. São camadas já espirituais da nossa consciência. Ter a consciência do todo, ter a consciência no todo. Ter a consciência do que é o todo e ter consciência de como agir no todo. Agora veja, isso aqui realmente, por isso que eu falei, não é para qualquer pessoa, né? Pessoas que estão realmente interessadas em conhecimento, em se desenvolver. E levar esse conhecimento para a realidade prática, para qualquer campo, seja o campo religioso, seja o campo profissional, seja o campo familiar, relacionamento, o que for. Isso aqui é desenvolvimento espiritual humano. E junto disso, tem uma metodologia que eu
eu trabalho junto com esse conhecimento todo do yoga, ligado ao desenvolvimento do caráter, né? As forças de caráter, que está muito ligado à psicologia moderna, à psicologia positiva. Então você tem todo um respaldo científico mais avançado de conhecimento da mente, com a neurociência e pesquisas da psicologia avançada, com a compreensão do funcionamento da mente desde os yogis, os poderes siddhis dos yogis. Aí temos o Sutra 27 do capítulo 1, só para a gente dar um andamento aqui. Tasya vachaka pranava. Pranava. Isso aqui é muito utilizado, muito conhecido, talvez não pelo termo pranava, mas pelo termo Om. Significa, o Supremo é aclamado na vibração sonora Om. Tasya, ele, se refere ao Ishvara. Vachaha, é aclamado, ou ele é vibrado, ele é entoado, ele é louvado. Pranava, prana, vida, vaha, a vida que sai do som, o som da vida, o Om. Então Pranava é conhecido como mantra Om, né, que é o Omkara. É o som do Om que faz o eu, que gera a individualidade de cada ser. Não é por acaso que ele está aqui, esse sutra. Patanjali coloca ele, porque ele está relacionado com o Sutra 29 também do capítulo 1. Tata pratyak chetana dighamo pi antarya bhavascha. Nós até usamos esse sutra numa das aulas anteriores. Depois disso, percebe-se conscientemente os obstáculos que surgem na mente instável. Como? Depois de vibrarmos o mantra Om com a consciência de suas camadas e também com a consciência do processo de concentração, meditação, absorção. Ou seja, aquilo que nós vimos na aula 1 e 2 começa a ganhar uma estrutura composta com a prática do yoga. Aquilo que parecia ser só conceito, uma coisa mais abstrata, uma coisa mais de pensamento, reflexão, filosofia, aqui começa a mostrar a sua natureza estrutural, científica e prática. Depois disto, depois de vibrar o mantra, o Om, você vai vibrar o mantra depois de conseguir desenvolver aquela atenção, aquela meditação e aquela absorção no objeto. Que objeto é esse? É o Ishvara, não é um objeto físico, é um objeto que você traz à sua mente através de uma experiência interior que você vai ter no processo de introspecção. Então, se você já traz uma certa configuração, vamos dizer, religiosa, de crença, de fé, é isso que você vai se concentrar, não há problema. Não há problema. O yoga não é dogmático, o yoga não é sectário. É como Deus se revela na sua consciência. Esse é o Ishvara. E então você vai vibrar o Pranava Om, a meditação no mantra Om, que é o começo dos mantras. Ah, eu uso outro mantra. Ok, mas comece com Om e vá para o outro mantra. Mas aqui o método é este. Existe uma certa neutralidade justamente para poder não separar, não dividir. E então, ao vibrar o Pranava Om, ao compreender os níveis de consciência, ao entender que no objeto do Om que eu estou direcionando ou vibrando o Pranava, o Om, eu tenho a minha concentração, eu tenho a minha meditação, eu tenho a minha contemplação, ocorre. Depois disso, percebe-se conscientemente os obstáculos que surgem da mente instável. Porque você estabeleceu a sua mente num plano estável, estabilidade, equanimidade, serenidade. Logo, quando tudo está calmo, qualquer coisa que altere aquela situação calma, você sabe identificar. Está silêncio, de repente, houve um som, você sabe o que houve, alguma coisa caiu. Você está meditando, está tudo calmo, tranquilo, sereno, sua mente está completamente plena. E de repente, surge algo que torna a sua mente turva. Cai uma pedra, cai uma folha no lago, espelhado. É isto.
Então imagine como nós vamos ter consciência da estabilidade mental se nós não temos referência dela. Temos que ter uma referência para exemplificar essa referência na nossa vida, praticar o processo para experienciar aquilo que antes era uma referência. Todos podem alcançar esse estado de mente estável. Não é algo para uma elite, não é algo apenas para yogis que se abdicam de tudo. Eu falei isso nas aulas. O estado real do ser é de serenidade, estabilidade. A teoria do caos é justamente pela questão do mundo, mas existe uma ordem. A ordem está no ser. A ordem não está no mundo. O mundo é caos. O mundo é o símbolo que a gente talvez eu nem fale por aqui, mas que aquele velhinho barbudo, ou melhor, bigodudo, alemão, né? A gente sabe de um símbolo que ele usava e aquele símbolo é védico. Aquele símbolo, na verdade, ele simboliza, ele representa mudança e movimento contínuo. O mundo material, o campo físico, o triângulo do objeto é contínuo movimento e mudança. Agora, o eu, o ser, é estável. A ordem está no ser. Isso aí eu não vou ficar repetindo porque já falamos nas aulas anteriores. Sutra 11 do capítulo 1. Anubhuta Vishaya Sampramosha Smritihi. Então veja, estou lá no processo, fazendo meditação, vibrando o Om, acalmei a mente. O que acontece? Lembrança é uma experiência em contato com os objetos dos sentidos que não foi esquecida. O que está acontecendo é que nesse momento você está com a mente calma, vibrando pranava, se concentrando no Ishvara. Você começa a resgatar memórias do seu ser. Aqui Smriti se refere à memória original. A memória do seu ser, de quem você realmente é. Começa a ter então insights, percepções reais de si. Sutra 3.3. Tad evartamatra nirbashan swarupa shunyan iva samadhihi. Shunyan está ligado ao vazio, algo que não está preenchido. Samadhi, absorção contemplativa, que nós falamos. Swarupa, a sua própria natureza. Artha, o propósito. Mas vamos ver a tradução direta. A absorção contemplativa ocorre quando se elimina, shunya, esvaziar, eliminar, o que não for objeto de meditação. Então aqui mais um exercício da mente. Como que você se concentra em algo? É desviando, eliminando, retirando o que não é de concentração, o que você não deve se concentrar. Ah, mas existe aquele ditado budista de que o mestre pediu para o discípulo não meditar numa parede amarela e ele meditava na parede amarela porque foi dito da mente. Esquece, são teorias. A forma de você se concentrar em algo é eliminar tudo que não é o algo em que você deve se concentrar. Certo? A absorção contemplativa ocorre quando se elimina o que não for objeto de meditação, e assim aflore autoconsciência. O que é autoconsciência? É o resultado justamente de você eliminar tudo que não é prioritário na sua atenção, na sua concentração, na sua meditação. Até alcançar o estado de autoconsciência. Quando você adquire autoconsciência, você vai ver que tudo que você retirou não foi retirado, está ali. Mas a sua atenção foi para um único ponto, um eka graha. Eka, único, ponto, graha. Única direção, único sentido, único objeto, única prioridade. Existem livros e mais livros sendo vendidos para falar isto. A única coisa, o que mais importa, não é? Desenvolva sua atenção, foco e tal, tudo.
São copiadores de Patanjali, mas ninguém revela, ninguém fala isso. Ninguém quer assumir, né, as coisas. Por fim, então, vamos à metodologia. Aqui é assim, bem enxuta, que é o esqueleto da metodologia. Tá? É claro que eu não vou aplicar tudo aqui com vocês, até porque isso vai ser oferecido em um curso à parte. Mas aqui para vocês conhecerem, saberem que existe o método. Não é uma coisa inventada, né, sem pé nem cabeça. Então nós falamos que existe o Ashtanga é, na verdade, correlato ao Kriya Yoga, certo? Tudo isto está dentro de um corpo maior, que é o Raja Yoga, que é Yoga meditativo. E aqui nós vemos que existem então 7 degraus que estão correlacionados ao Ashtanga Yoga, do primeiro ao 7º degrau. E veja, primeiro método. Então aqui a gente vai desenvolver as 7 chaves, os 7 códigos, através de 7 métodos. E cada método vai ter ali técnicas, exercícios, cultivo de atitude apropriadas. Então você vai ter ali o desenvolvimento, por exemplo, do comportamento, desenvolvimento de exercícios de revitalização, pranayamas, ou melhor, desculpa, não, pranayamas não, yama, niyama e asana. Então muito ligado ao comportamento, ao uso dos sentidos, ao desenvolvimento da percepção, ao controle das ações, ao controle dos sentidos, campo perceptivo, e o controle da mente. Então basicamente é a regulação do que você sente, do que você pensa, do que você deseja, o desenvolvimento de disciplinas para aprimorar o sentir, pensar e desejar, e por fim, o controle mental. Isso é o que a gente desenvolve no cultivo de atitudes apropriadas. Segundo a chave está aí a regulação vital, através de técnicas respiratórias. Veja que tudo está ligado à consciência anatômica, à consciência fisiológica. Consciência psíquica, introspecção mental, através de pratyahara. Então existem metodologias, na verdade técnicas, que vão ajudar você a ter uma facilidade de desenvolver a introspecção. A introspecção é importante, foi falado. Depois daquela situação toda de voltar-se para dentro, acalma a mente, você vibra o pranava Om, desenvolve autoconsciência. Também, outro método é da concentração interior, é um dharana. Veja que dharana tem 3 etapas. Concentração interior, concentração no eu e contemplação da consciência. É o Eka Dharana. Um dharana contemplativo e um dharana mental. Então você se concentra, você trabalha a energia da sua mente para uma única coisa, para não dispersar a mente. Eu até vi uma postagem interessante de uma professora do VVY, a Paula Iespa, falando sobre uma matéria. Eu não cheguei a ver a matéria, mas achei interessante que ela colocou que uma pesquisa científica, acadêmica, não me lembro agora qual foi a universidade, mostrou que a mentira, né, causa distúrbios psíquicos, distúrbios no cérebro, justamente por causa da energia que você consome. O cérebro vai exigir muito mais energia para poder rearticular toda a realidade que ele criou através de uma mentira. Então, por exemplo, você vai ter que articular a todo momento a realidade de acordo com um cenário fictício ou mentiroso. Então existem dados científicos mostrando isso. E isso interfere completamente no trabalho de pratyahara, no trabalho de dharana, nos 3 níveis de dharana, mental, contemplativo e único, de unidade, e sem dúvida na meditação. Por quê? Todo o processo ali da regulação vital ou da anatomia fisiológica está comprometido. O que era de energia para ser distribuído para o processo todo cognitivo, mais elevado da mente, para o trabalho de introspecção, de concentração e até mesmo de absorção, e consequentemente da meditação,
foi desviado para manter aquele cenário mentiroso como uma realidade, tanto para a pessoa como também para todo o cenário que ele cria, desenvolve. Eu conheço fatos assim reais, pessoas que vivem um drama hoje devido a mentiras criadas. Então nós vamos ter aí, depois do estágio, né, da anatomia fisiológica, vamos ter a anatomia psíquica, anatomia intelectiva, depois a contemplação da consciência, não é? Através do Ekagraha, ou o Ekadharana. Então a concentração é algo muito importante. É algo muito importante dentro dessa metodologia. E assim, não é algo tão complexo. Requer atividade, requer exercício, requer prática. E é prática às vezes rápida. Porque a gente está pensando no sentido assim, muito às vezes de um prazo imediato. Depende. Depende da pessoa, depende do tipo de personalidade que você tenha. Você é aberto para uma experiência mais direta, esses efeitos ou esses processos ocorrem a nível de tempo nanômetro, né? O tempo de nanopartículas, no tempo de nanofração de segundos. A comunicação, o universo é feito de consciência, é feito de energia. A energia ela contém informações, contém conhecimento, chitta, vritti. E ao mesmo tempo de Sat, Chit, Ananda. Aí a gente escolhe, ou eu fico com o Chitta Vritti, então eu deixo as atribulações, toda a oscilação da realidade interferir no tempo que eu teria para poder absorver a prática e mergulhar e realmente ter essa transformação mais rápida, ou eu prefiro ir pela via de Sat, Chit, Ananda. E aí sim, a experiência dessas técnicas irão transformar a nível nano temporal, na velocidade muito, muito rápida. Existem tratados, por exemplo, no próprio Bhagavata Purana, um capítulo que explica sobre o tempo, a dimensão do tempo na sua origem. E são frações de milésimos, bilionésimos de segundos. Então o tempo tem um início. E é nessa dimensão original do tempo que as transformações nessa escala ocorrem. Então depende da nossa perspectiva. Mas eu diria o seguinte: essas técnicas têm que ser aplicadas por pelo menos 40 dias, 45 dias. O ideal seriam 45 dias. Nível 1, nível 2, nível 3 e por assim até o nível 7. 45 dias é o período mínimo. E nesse período, certamente, houve a mudança. Como seria isto? Eu poderia aplicar os 7 níveis, os 7 métodos de uma vez só? Sim, pode ser. Durante 45 dias, os 7 métodos, as 7 técnicas, ou todas as variações de técnicas dentro de cada uma dessas 7 chaves podem ser aplicadas nos 45 dias. O ideal é se aplicar de 1 a 2 em 45 dias, depois ir aplicando outras técnicas. Então você vai desenvolvendo a consciência anatômica, a consciência fisiológica, a consciência psíquica. Talvez essas 3 dê para ser desenvolvidas quase que juntas, porque são muito mais próximas da nossa realidade, inclusive são os pilares básicos do yoga. Não é? Corpo, vitalidade, mente. Corpo, consciência e mente. Ou pranayama, asana e meditação. Quer dizer, daria para se utilizar aqui no caso de 1 e 2, metodologia 1 e 2, ou códigos 1 e 2. Entende? Nos primeiros 45 dias. E claro, isso significa que a partir disto, você fez o 1 e 2, agora você vai somar o 3.
Depois você soma a estes o 4. Depois você soma a estes o 5. Então você vai criando uma soma de todos os processos. A metodologia ela vai se compondo. E que no final, esse é o ponto importante, é meditação. Então, o que essas 7 chaves, 7 códigos práticos do Yoga Sutra vão revelar, já que é Raja Yoga, Yoga meditativo, é um processo prático e realmente transformador de meditação. O Yoga Sutra ensina você a meditar, com base científica no conhecimento dos processos da mente. A todo momento tenho falado, o Yoga Sutra é um tratado de psicologia do yoga. Se é um tratado de psicologia do yoga, significa que ele nos dá o entendimento de como a mente opera. E para você meditar, você tem que entender como que minha mente opera. Os códigos vão nos dar um entendimento de como a mente opera. Eu tenho que ter um processo prático para aplicar o método no modo como a minha mente opera. Logo, o método, embora ele seja uma estrutura única, ele vai atuar em cada indivíduo de forma única. E a partir daí você medita. Por quê? Todo o conhecimento do Yoga Sutra é para ajudar a compreender a mente, a aplicar um processo viável e prático de meditação, para que assim possamos utilizar a nossa configuração mental num processo meditativo. Eu sei que muitas vezes assim as pessoas se frustram ou se limitam apenas a estudar o Yoga Sutra no campo do Astanga, porque geralmente se acha que Yoga é Astanga Yoga apenas. Mas todo o processo do Astanga, os 8 degraus, é para chegar em Samadhi, ou Samyama, concentração, meditação, absorção. Então todo o Yoga Sutra trata de Raja Yoga, Yoga meditativo. Ou podemos entender de forma mais associada com o que eu falo, todo o processo do Yoga Sutra, todo o conhecimento do Yoga Sutra é para desenvolvermos a consciência de Samyama, essa consciência de unidade integrada em concentrar, meditar e se absorver contemplativamente. É isto que compõe os 7 códigos práticos do Yoga Sutra. Portanto, o convite que eu tenho para você é o seguinte. No primeiro link da bio você tem o curso do estudo do Yoga Sutra como ele é. Esse material todo dessas 4 aulas vão ficar dentro da plataforma para quem tem esse curso adquirido. E você pode adquirir esse curso com 30% de desconto até agora, dia 15 de maio. Depois fica no valor cheio. Só que nos próximos dias eu vou anunciar para vocês, quem está na lista, inclusive aqui é o segundo link, você tem como ficar na minha lista, e essa lista vai receber essas informações com prioridade para poder adquirir o curso dos 7 códigos práticos do Yoga Sutra. E ao adquirir esse curso, você terá também o Yoga Sutra como ele é. Certo? Para quem já adquirir o Yoga Sutra como ele é, que está em promoção, vai ter acesso aos 7 códigos do Yoga Sutra. Quem não adquirir nesse período, poderá adquirir no segundo momento, através dos 7 códigos do Yoga Sutra de Patanjali. Então, se você assistir esse vídeo, vai ficar um período aí no YouTube, assistiu ele depois, passou do prazo, não tem problema. Você vai adquirir os 2 por 1. Quem adquire agora até dia 15, o Yoga Sutra como ele é, que é o estudo completo do Yoga Sutra e de todos os sutras, com comentários, explicações, apostila, tudo, adquire um nos 2, ou adquire os 2 por 1. Ficou confuso? Esquece.
O importante é você adquirir o Yoga Sutra como ele é, ou os 7 códigos práticos do Yoga Sutra, que vai ser vendido futuramente. Nos próximos dias a gente vai anunciá-lo para vocês. E é isto. Eu espero ter ajudado você a compreender mais, não somente o Yoga Sutra, mas também a sua mente, a sua consciência, a sua prática de yoga, a sua prática meditativa. E eu peço, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha, ou se você estiver na minha lista, no segundo link aqui da descrição aqui do YouTube, entra na lista, você vai ter o meu e-mail, entre em contato, deixe suas dúvidas comigo, ou caso você já tenha meu WhatsApp, tenha meu contato, já é meu aluno, tem outros acessos que você pode fazer e mandar as suas dúvidas, tá bem? Mas as dúvidas que ficarem aqui no YouTube, eu vou atendê-las também. É isto, eu agradeço muito a sua atenção, ter participado dessas 4 aulas, e desejo que possa, de alguma forma, ter ajudado a você a alcançar o seu sucesso em qualquer área da sua vida, com esse conhecimento que foi transmitido aqui, nesta imersão do Yoga Sutra, estudando os 7 códigos práticos do Yoga Sutra de Patanjali. Nos vemos em breve. Namaskar.